Ele queria vender o lote dele pelo preço de mercado, mas o lote não era regularizado. E aí, o que vocês acham que ele fez? Ele procurou a Telos Urbanismo e regularizou o lote dele. E agora ele vendeu pelo preço de mercado. Então esse é o case de sucesso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Quando a gente conversou aqui no escritório de trazer um case de sucesso, eu fiquei pensando qual dos nossos clientes eu ia trazer. Sobre qual dos nossos clientes eu queria compartilhar com vocês. E eu acho que esse caso, ele é um caso muito legal de compartilhar aqui. Porque a gente tem muitos clientes que já receberam, né, a sua matrícula, a sua CRF, mas que não comercializaram o imóvel, ou então que usaram o imóvel para dar em garantia, ou então fizeram melhorias, né, através de algum crédito para melhoria. Esse em específico, desde o início, desde o dia que ele nos procurou, a vontade dele era clara, vender o terreno. Mas ele não queria vender abaixo do preço de mercado, né? Porque tinha muitas pessoas oferecendo valores abaixo do valor de mercado para comprar para sua moradia e também incorporadoras que queriam investir no lote. Mas o valor era sempre abaixo do valor de mercado porque o terreno não tinha documentação, não estava regularizado. Então ele esperou, optou por esperar, e aí ele foi um dos nossos primeiros clientes de Floripa Regular, né? Quando o programa realmente foi lançado aqui em Florianópolis. Logo depois que o programa realmente iniciou, ele nos contratou para fazer a regularização dele. Então, ele também foi uma das primeiras finalizações do município de Florianópolis. E o objetivo dele era, claro, colocar o imóvel dele à venda, né? Justamente porque a região onde ele morava estava crescendo, se desenvolvendo e já não fazia mais sentido para ele continuar ali. Então, ele acreditou no programa lá no início do programa e o processo dele foi um dos que finalizou e teve a CRF entregue na primeira leva da prefeitura. E ele, então, pôde negociar o lote dele pelo valor adequado, sem precisar dar desconto, sem precisar fazer nenhuma negociação que não fosse aquela negociação confortável para ele. O processo dele foi um processo onde a gente não teve nenhum entrave, nenhum empecilho. Ele tinha as documentações muito bem organizadas, né? Então, assim, era um imóvel onde, inclusive, o cadastro imobiliário já estava no nome dele, o que muitas vezes não é comum. A gente tem muitos clientes que o cadastro imobiliário, o IPTU, não está no nome da pessoa e tá tudo certo, a gente consegue ajustar isso no final do processo, a gente consegue fazer atualização, mas no caso dele, ele já tinha o IPTU no nome dele. Tinha a documentação muito bem organizada, nós fizemos o protocolo, o processo dele teve 2 retornos apenas, todos questão de ajuste de informações que a prefeitura precisava ter para poder levar ao registro de imóveis. Quando chegamos no registro de imóveis, fizemos todo o cadastro dele já pelas plataformas novas. A gente já falou aqui para vocês desde o ano passado a importância do cadastro imobiliário brasileiro. Então, o lote dele já está dentro do cadastro imobiliário brasileiro. Então, a pessoa que adquiriu esse lote já pegou o lote redondinho. A edificação não era interesse continuar no lote. Então, ao invés de ser feita a regularização da edificação, foi feito o pedido para a demolição dela, porque ela não teria, aquele lote não teria mais o mesmo uso que ele vinha tendo. Então, essa documentação redonda também facilitou muito, além do nosso cliente, que conseguiu vender pelo preço que ele queria, conseguiu comprador, né? Conseguiu recursos financeiros para poder comprar, porque a partir do momento que ele está regularizado, ele é passível, então, de financiamento. E também conseguiu, com mais facilidade, tirar, né, o projeto que ele tinha do papel, porque era um terreno que estava 100% apto a receber aprovação de projetos, financiamentos e outras documentações necessárias para quando a gente quer fazer um empreendimento novo. Então, esse cliente, o objetivo dele era muito claro, era vender sem perder dinheiro
pelo preço de mercado, não aceitando qualquer negociação. Porque a gente sabe que quando os terrenos estão irregulares, né, normalmente quem vai comprar esse terreno vai fazer um cálculo, né, do quanto vai precisar para legalizar, ou então vai debater alguma forma de pagamento, né, porque não tem também segurança jurídica nesse negócio. Então esse cliente, ele optou, olha, eu quero vender, mas eu vou esperar, vou regularizar e aí vou vender da maneira como eu quero, com segurança jurídica, pelo preço adequado e também, assim, ele conseguiu atrair outros compradores, né? Ele conseguiu, ele tornou o imóvel dele muito mais atrativo perante o mercado. E ele já vendeu o terreno dele, já comercializou, assim que saiu a matrícula, ele já fez a venda, já estava, enquanto a gente estava registrando no registro de imóveis, após a emissão da certidão de regularização fundiária, ele já estava em negociação, né, com essa empresa que adquiriu o terreno dele. Então esse foi um case de sucesso aqui no escritório, para o caso que o cliente queria vender pelo preço de mercado, sem receber parcelado, né? Então foi passível de financiamento, ele recebeu o dinheiro de uma vez só e pelo preço que ele queria. Claro, a gente tem outros clientes aqui no escritório que buscavam segurança jurídica para o seu patrimônio, né? Para a sua vida, para a sua casa, não tem interesse de vender, ou então buscavam fazer a regularização para que já pudessem deixar organizado seu patrimônio para os herdeiros, né? A gente tem um caso aqui no escritório, que também saiu a CRF recentemente, que o cliente tinha 2 terrenos, né? Um ao lado do outro. E ele queria já deixar organizado um em nome de cada filho. Então, também temos esses cases de sucesso, assim, quando a gente fala em sucessão, ou então unicamente para fins de segurança jurídica, né? Todos eles atingem o objetivo. Mas esse em específico que eu queria falar para vocês hoje é que ele conseguiu atingir o preço de mercado que ele queria. E da época que ele entrou com o processo conosco até sair a CRF dele, como eu falei para vocês, ele foi um dos primeiros protocolos do Floripa Regular aqui em Florianópolis, porque eu não sei se todos vocês sabem, mas nós fomos uma das primeiras empresas a nos credenciarmos no programa aqui em Floripa. Então, o protocolo dele era um número, vou chutar aqui, mas era o número 18, né, da ordem de protocolos. E ele, da época que ele nos contratou até sair a CRF dele, o imóvel ainda valorizou, né? Então, ele tinha uma ideia de valor e, no final das contas, ele conseguiu vender por um pouco mais ainda do que ele tinha de ideia de valor. Tudo isso porque o imóvel estava com a documentação jurídica toda organizada, né? Tinha matrícula, tinha a verbação da edificação, que daí foi possível fazer também, né, o comprador fazer o pedido da demolição para poder fazer um projeto novo. O IPTU dele ficou certinho, então o cadastro imobiliário ficou correto. Então a pessoa que comprou já conseguiu encaminhar um projeto pelo modelo simplificado em Florianópolis, porque se tu tá com a documentação toda certinha e é uma residência unifamiliar, tu consegue encaminhar pelo sistema declaratório e em pouco tempo tu tem o alvará de obra. Então, nessa negociação, não só ele, que foi o nosso cliente, ganhou, mas também quem comprou dele ganhou, porque ganhou tempo, porque quem já fez aqui projeto, aprovação de projeto e obra, sabe que tempo é valioso quando a gente está falando disso. Então, a pessoa que adquiriu esse terreno dele também ganhou tempo, porque a documentação estava toda organizada, né? Então, isso também vira argumento de venda quando você está comercializando o seu terreno. Então, isso também foi um dos argumentos para ele manter o preço no valor que ele queria pelo lote dele. Temos outros casos, como eu falei para vocês, de sucesso? Temos. Inclusive, hoje de manhã falei com uma cliente porque saiu a CRF dela, então a gente já está encaminhando ao registro e ela queria segurança jurídica, né? Ela está regularizando a edificação dela conosco também, justamente buscando essa segurança de deixar tudo 100%. Ela tem um outro lote também conosco que está em vias de sair também a CRF, mas o caso dela é diferente.
Ela brincou comigo até, ela disse, Franciele, eu quero deitar no travesseiro com a consciência tranquila de que tá tudo organizado. Então, a gente também tem esses casos, né? A gente teve essa semana a emissão de várias CRFs, temos também vários clientes para emissão nos próximos dias, e esse caso em específico, a regularização, né, surtiu efeito diretamente no bolso do cliente, porque ele conseguiu vender pelo preço adequado de mercado. Então, vou dar um oi aqui para todo mundo que está entrando na live. E vou trazer para vocês aqui algumas perguntas que surgiram hoje durante o dia, enquanto eu falava com alguns dos nossos clientes, sobre a questão da regularização, né? O que afeta, assim, o sucesso da regularização, né? Eu tenho uma cliente essa semana que ela me perguntou, ela disse, tá, mas qual é a chance de dar errado? Qual é a chance de não regularizar? E eu expliquei para ela, existem vários tipos, várias formas, vários meios de regularizar um lote, né? Tudo vai depender do seu lote, de onde ele está localizado, de qual a documentação que ele tem. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tem regularizações aqui no escritório que elas acontecem de forma muito rápida. Outras demoram um pouco mais, né? Ou porque tem alguma questão de composse, né? Quando é lote, por exemplo, dividido com irmãos, né? Então tem a questão da composse, onde tem que ficar muito bem registrado qual é a parte de cada um. Ou então quando a gente não tem muitos registros, né, da propriedade, da posse dessa pessoa, a gente precisa elaborar alguns documentos a mais. Mas via de regra, se o teu lote se encaixa na regularização individual, seja no reorb histórico ou no meu bairro regular, a tramitação é muito tranquila. É colocar a documentação em ordem, é entregar ali a topografia, a situação real do seu terreno e aguardar o trâmite, né, o fluxo de aprovação da prefeitura. A prefeitura tem um fluxo muito claro de aprovação, né? Então o processo ele vai avançando ali e no final a gente tem a certidão de regularização fundiária emitida. Claro, quando a gente está falando de reorb histórico, muitas vezes a gente precisa comprovar algumas coisas a mais. A gente precisa comprovar que aquele terreno, de fato, ele tem, né, o seu uso social urbano desde lá do marco legal, né, que é 1979. Mas fora isso, ele também tramita de uma forma muito tranquila, desde que esteja atendendo o que a legislação pede. Então, o segredo para ter um case de sucesso é esse, é ter um objetivo claro do porquê que você quer a regularização, seja para o caso desse cliente que eu trouxe para vocês, que queria vender pelo preço de mercado e conseguiu vender ainda por um preço maior do que ele esperava, e o comprador saiu muito satisfeito porque conseguiu também tirar o seu projeto do papel de forma mais rápida e assertiva, ou seja, para sua segurança jurídica, sua ou dos seus futuros herdeiros, todos esses são cases de sucesso, né? A gente tem acompanhado as emissões de CRF aqui no município, elas estão ganhando cada vez mais velocidade, e isso é ótimo. A gente tem outras situações aqui, algumas que demoraram um pouco mais, outras um pouco menos, mas, como eu falei para vocês, hoje ainda tivemos emissão de 2 CRFs, e são todos cases de sucesso. Temos aqueles casos que precisam ser encaminhados e analisados com um pouco mais de atenção? Sim, tem. Mas esses também o processo finaliza, chega ao final, as documentações são emitidas e depois a gente tramita lá no registro, deixando tudo 100%. Inclusive o cadastro imobiliário brasileiro, que a gente já vem falando para vocês desde o ano passado, e todas as matrículas que saem aqui de dentro do escritório já estão registradas certinhas na plataforma do registro online, e vocês inclusive podem entrar lá. É uma plataforma muito legal, aqui em Floripa já tem muita informação, vocês podem entrar lá e consultar os imóveis e ver qual é a documentação que o imóvel tem, se ele já tem matrícula, se ele é de contrato de compra e venda, qual é o tamanho dele, visualizar a matrícula. Então isso também auxilia na hora de adquirir um imóvel, de comprar um imóvel, porque isso traz segurança jurídica também para quem está comprando. E é aquilo que eu falei
desse nosso cliente que eu trouxe o exemplo hoje. Vira argumento de venda. Então, é muito mais fácil, né, vender um terreno que está regularizado, está com toda a documentação em dia, do que um terreno que está irregular e não traz nenhuma segurança jurídica para quem está comprando. Então, se você ainda tem o seu terreno irregular, não buscou saber quais são os caminhos possíveis para regularizar o seu terreno, segue o exemplo desse nosso cliente, que não vendeu antes de regularizar, optou por esperar e, no fim das contas, teve vantagem com relação financeira e ainda deixou o comprador lá muito feliz porque comprou um terreno redondinho. Procura a nossa empresa, a gente pode fazer uma avaliação do seu terreno para ver qual é o caminho para a sua regularização, qual é o caminho para a regularização da sua edificação, se esse for o seu caso. A gente tem bastante conteúdo aqui no nosso Instagram, no Spotify, no YouTube, no nosso blog. Para quem não acessou nosso site, ele tá de cara nova desde a semana passada. A gente tem muito material lá para que vocês tirem as dúvidas de vocês sobre isso. Por quê? Quanto mais informação sobre compra segura, venda segura, sobre regularização de imóveis, sobre o que pode e o que não pode ser construído no seu terreno, mais fácil vai ficar a sua vida. Então, nosso intuito aqui com as nossas lives, com as informações que a gente traz, é para que as pessoas se sintam mais seguras quando forem comprar, vender ou construir no seu imóvel. Obrigada pela atenção de todos vocês. Mais uma quinta-feira que eu estou aqui, trocando informações com vocês, trazendo as histórias dos nossos clientes. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui via direct, podem entrar em contato com a gente pelo WhatsApp também, que vai ser um prazer trazer esses conteúdos para vocês. Nós estamos também no Spotify, você pode nos ouvir como podcast, ou você pode nos assistir no YouTube também. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Vejo vocês aqui na próxima quinta-feira com um outro assunto. E mais uma vez, uma excelente semana para vocês. Bom feriado, amanhã é dia do trabalho. Então, parabéns a todos nós, né, que desempenhamos o nosso trabalho. Parabéns a toda a equipe aqui da Telos, o qual eu conheço o trabalho de cada um, eu sei quanto se empenham e se dedicam, né, à função de cada um. Parabéns a toda a nossa equipe e parabéns para você também. Espero que seja um feriado de descanso e que vocês aproveitem muito. Não deixem de nos seguir aqui nas redes sociais e também de conversar com a gente, seja através dos comentários ou da DM. Um abraço para todo mundo e um excelente feriado.